todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever, se você não for inscrito, de deixar o seu like, tá? Peço que os alunos que estiverem acompanhando essa gravação, que deixem um comentário com o seu nome completo, a sua turma e o horário que você está assistindo essa gravação, tá? Lembrando que essa aula se destina a alunos da escola Olga da Silva e da escola Dorothy Steng, beleza? E essa aula está sendo gravada de modo assíncrona. Quero dizer de antemão a satisfação para a gente estar aqui nesse momento, tá? Avisar também que por motivo da questão aqui do áudio, possa ser que vocês estejam ouvindo um sonzinho no fundo, tá? Porque eu estou usando um aparelho de TV como tela auxiliar, tá? Então fica um ruidinho no fundo, mas ainda estou vendo como é que se resolve isso, tá? Até que eu consiga resolver, essa de hoje vai com esse ruidinho, infelizmente, tá? Mas não esqueçam, e também quando a gente encerrar a aula de hoje, nós teremos uma atividade para ser feita, tá? Essa atividade vai ser encaminhada lá pelo grupo do WhatsApp, para que seja feita, e a devolutiva ela precisa ocorrer até a próxima aula, beleza? Então, no caso, os alunos do Olga na segunda e os alunos do Dorothy na próxima quarta-feira, beleza? Então, qualquer dúvida que você tiver, você pode estar deixando depois lá pra gente no WhatsApp, tá? Lembrando também, para avisar vocês, que a plataforma já está funcionando, porém a gente percebe que a entrada dos alunos ela está de modo muito tímida, tá? Então, dessa forma, a gente pede aí quem já tem o acesso, quem já ficou seu e-mail, que confirme seu convite, que entre na turma, porque a partir de semana que vem a gente já vai estar disponibilizando as atividades e vídeo, matéria e tudo mais lá na turma do Classroom, tá? Então, dessa forma, é interessante que você já tenha confirmado o seu acesso, tá? Para que você não fique possibilitado de participar da aula, das atividades e tudo mais, tá? Dito isso inicialmente, tá? Não esqueçam que também vai ser encaminhada a frequência para o grupo, tá? Então você precisa preencher a frequência, que é via formulário, tá? E aí eu faço uma ressalva que as atividades de vocês, elas serão para ser feitas no caderno, tá? Conforme a gente tinha orientado em outras aulas. E a resposta você precisa convertê-la para um arquivo em PDF. Eu já mandei um vídeo orientando como que você faz para baixar o aplicativo, para fazer a conversão das fotos e tudo mais. Caso você não tenha entendido claramente, tenha ficado alguma dúvida, você pode estar deixando a sua mensagem também, que a gente pode estar vendo um modo de tentar organizar isso daí, beleza? Então, a nossa aula aqui é a aula do 8º ano. A gente vai iniciar aqui uma discussão sobre construções geométricas com régua, esquadro e compasso, tá? Lembrando que aqui a gente está seguindo o que a gente discutiu na aula anterior, que falou sobre ponto reto e plano e as suas posições dentro do espaço, tá? Então, aqui a gente, para poder iniciar essas construções geométricas, seria interessante que para a próxima aula a gente está avaliando a possibilidade de fazer ela de modo síncrono, ou seja, pelo Meet. Só que aí você precisaria ter uma régua, esquadro, transferidor e compasso. Na impossibilidade, eu também já pensei em, ao invés de utilizarmos esses equipamentos manuais, a gente usar um aplicativo para fazer essas construções. Aí seria possível vocês baixarem esse aplicativo no celular e usar no decurso da aula, tá? Mas a gente vai avaliar tudo isso, se é viável ou não, tá? Mas se não for viável, a gente vai fazer aqui as construções, vai mostrar para vocês como que se faz usando o aplicativo, né? Porque o interessante é que você entenda como que é feita essas construções, tá?
Mas aqui para efeito de aula, a gente vai iniciar previamente e depois a gente propriamente vai partir para as construções geométricas, tá? Aí a gente precisa consignar aqui para vocês que nós estaremos usando esse livro aqui, tá? Acredito que a direção tá aqui, acho que dá para ver aqui. A direção está viabilizando a questão do material impresso para vocês, que seria o livro, tá? A gente espera que seja possível em um curto espaço de tempo, tá? Eu também estou vendo se eu consigo esse livro em formato digital para também disponibilizar para aqueles que não conseguirem um livro físico, tá? Mas no mais a gente vai estar seguindo o conteúdo que está nele, beleza? Como a minha mesa digitalizadora deu problema, o que eu iria escrever eu não vou escrever, né? Vai ficar somente em áudio. E aí se você tiver alguma dúvida a gente pode estar vendo uma possibilidade de fazer esse escrito e mostrar para vocês bonitinho, tá? Beleza? Mas eu acho que na próxima eu já vou usar o PowerPoint online, que aí me permite fazer essa edição, tá? Na aula de hoje não vai acontecer, beleza? Então imagine inicialmente que a gente fosse trabalhar com essa situação aqui, ó. Você tem que a gente fosse trabalhar com a planta de uma cidade, né? Aqui você pode estar vendo aqui que está aqui o organograma da nossa cidade, né? E aí com esse trabalho que você vai fazer com essa planta, você precisa descobrir o local exato onde a creche será construída, ou seja, nessa planta não existe a creche, tá? Mas ela vai ser construída. E aí, para que eu possa determinar o local exato que essa creche vai ser construída, levando em consideração aqui, ó, a notícia do Jornal da Cidade, que diz o quê? Que ela será construída e o local ficará a mesma medida de distância. Ou seja, aqui eu já tenho um elemento matemático, que é a distância. Ou seja, distância é o intervalo entre dois pontos de referência. Por exemplo, a distância da sua casa ela é medida de um extremo até o outro. A frente, né, que é o comprimento, aí aqui a gente também tem que considerar a questão da posição que a gente está considerando, né? Então eu tenho dois tipos de posições que a gente vai discutir mais adiante, tá? Então o que ele está falando aqui, o local, ele vai ficar na mesma distância, né, de preferência, ou melhor, desculpa, a mesma distância da prefeitura, da escola e do postinho de saúde. Então você tem que aqui a escola, né, aqui nessa parte inferior aqui, tá? Deixa eu ver, acho que na verdade a minha imagem está meio complicada, né, para me entender. Mas vou tentar. Aqui, não, aqui. Aqui, melhorou. A escola está mais ou menos aqui embaixo, né? A prefeitura mais não vai dar certo esse negócio. Beleza? Mas deixa eu ver se eu coloco aqui. Eu acho que vai dar certo. Eu vou colocar capturar o mouse. Vamos capturar o mouse. Ok. Então, o que acontece? Eu tenho que o posto de saúde ele está mais para a minha esquerda, a prefeitura mais para a minha direita e a escola está mais aqui no fundo ou na parte inferior esquerda, tá? Então, para mim determinar exatamente onde essa creche vai ser construída, a gente precisa de conceitos matemáticos. Eu preciso mensurar essa distância, né? Ou seja, eu preciso encontrar um ponto no qual eu tenha a mesma distância, né? Porque foi o que ele disse no texto, né? Que será a mesma distância da prefeitura, da escola do posto de saúde, tá? E aí, além desse conceito de distância, a gente tem um conceito chamado lugar geométrico, né? Que a gente já discutiu em aulas anteriores. O lugar geométrico nada mais é do que a posição que o corpo vai ocupar dentro do espaço. Nesse caso, o lugar geométrico é para mim saber como descobrir esse local. E claro, construções geométricas para chegar a esse local, né? Eu vou usar reta, ponta, plano, o que eu vou usar? Então eu preciso também
entender isso tudo, tá? Então, nesse capítulo, o que aconteceu aqui? Ah, show, beleza. Então, nesse capítulo, nesta aula, inicialmente, a gente vai estudar conceitos e conhecer algumas aplicações delas. Vejamos aqui que nós temos alguns instrumentos de desenho, ou seja, são os instrumentos que são usados para fazer esses mapas, essas construções, essas plantas. Então eu preciso de alguns instrumentos que me permitam fazer essas construções. Então lembrem que essas imagens aqui que a gente está utilizando, elas não estão na mesma proporção real, mas para você ter uma noção do que nós podemos utilizar. Nós temos aqui inicialmente a régua de madeira graduada, né? Você pode observar que essa régua ela tem a distância entre um valor e o outro sempre é a mesma, nos permite escrever linhas, né? Nós temos aqui o transferidor, que será o instrumento que a gente vai usar para determinar a abertura que eu vou ter entre essas retas, né? A inclinação que eu vou ter entre essas retas. Esse nosso transferidor aqui me permite construir combinações de retas mais abertas, mais fechadas, né? Então aí a gente vai, ao longo das aulas, a gente vai aprender como usar esse instrumento, tá? No caso o transferidor. Aqui nós temos um transferidor de 180 graus, ou um transferidor de meia lua. A gente diz de meia lua ou meia circunferência porque ele é apenas a metade. Se a gente duplicar ele aqui no sentido oposto ao que está o desenho, a gente tem uma circunferência completa, tá? Então aqui você pode ver que ele configura aqui no sentido, se você olhar esse valorzinho aqui de baixo, tomando a direita para a esquerda como referência, eu tenho aqui o sentido anti-horário, sentido contrário do relógio, né? Ou seja, eu estou considerando aqui, na verdade essa minha mão não está ajudando, era para ser assim, né? Porque ainda estou me adaptando à questão da posição da câmera, tá? Mas se você observar aqui no nosso transferidor, essa numeração menor que você tem aqui na parte inferior, que vai de 0 a 180, ela está no sentido anti-horário, ou sentido contrário do relógio. E esse maiorzinho que está aqui na parte externa, que é os que estão grafados de modo maior, ele está no sentido horário, ou seja, o sentido do relógio, ele está fazendo a volta, beleza? Para funcionalidade do que nós vamos precisar, esse de 180 graus ele é suficientemente funcional, tá? Se você quiser comprar o de 360 graus, você pode até comprar, mas ele não é muito, não vai fazer muita diferença, tá? Aqui nós temos um esquadro, tá? Que ele é uma régua. Esse esquadro aqui, ele pode ser de 45 graus, né? No caso aqui eu tenho um ângulo de 90. A gente vai mais adiante discutir por que esse aqui é um ângulo de 90. E esses dois ângulos aqui que sobram de dentro desse triângulozinho aqui, ele pode ter os dois iguais a 45, ou pode ser um de 30 e o outro de 60. O fato é que o somatório dos três ângulos aqui, tá? Aqui a gente está admitindo que vocês já entendem o que é ângulo, que foi um assunto que foi discutido no 7º ano, tá? Mas caso você não lembre o que é grau, você pode deixar como sugestão para a gente fazer um upgrade, tá? Ou a gente fazer uma espécie de revisão, tá? Aqui nós temos o compasso. O compasso serve para a gente transportar segmentos de reta ou fazer circunferências, tá? Lembrando que isso aqui serve também para a gente transladar formas geométricas regulares, tá? Não necessariamente só a circunferência e a reta. Eu posso perfeitamente pegar um quadrado sem ter régua de um ponto e transladar para um outro ponto, apenas usando o compasso, tá? Aí mais adiante a gente vai fazer algumas construções para que vocês possam ver como é que como isso ocorre na prática.
tá? Aí nós temos aqui, demora um pouquinho em gerar, até é estranho, mas tudo bem. Então aqui nós vamos inicialmente discutir algumas posições absolutas da reta, ou seja, são posições que a reta pode ter, lembrando que a gente já discutiu o que é reta na aula passada, tá? Quem não lembra, a reta é um sequenciamento de pontos cuja distância é igual a zero. Então, se eu tenho um sequenciamento de pontos cuja distância é zero, a gente tem o que nós chamamos de reta, beleza? Então, aqui nós temos um exemplo do que seria essa questão da reta horizontal, uma situação prática. A linha do horizonte, por exemplo, quando o Sol está se pondo, que a gente vê ele sumindo, esse horizonte também é chamado de posição horizontal. Então, toda reta que está em uma posição semelhante à da linha do horizonte, dizemos que é uma reta horizontal, né? Se você olhar, por exemplo, para o seu celular, a gente diz também que tudo que está na posição de deitar, né, a gente diz que está na posição horizontal. Então, se você tem, por exemplo, uma caixinha, se essa caixinha estiver assim, ele não está na posição horizontal, tá? Agora, e se eu pegar essa caixinha e fizer assim, ó, em relação à posição inicial, ela já está na horizontal. Então, de um modo mais prático, posição horizontal é quando está na posição deitada, tá bom? Nós temos a posição vertical, tá? Vertical é quando estamos em pé, né? Com a coluna reta. Então, tudo que tiver semelhante à posição de uma pessoa em pé, a gente diz que está na posição vertical, tá? Então, aqui nós temos, exemplo, a coluna da casa, ou a parede, o muro, enfim. Isso são exemplos de reta vertical, tá? E retas inclinadas, aqui inclinada quer dizer que ela não está nem na horizontal e nem na vertical. Essas retas inclinadas mais adiante vai chamar elas de diagonais ou retas diagonais, porque ela pode vir de cima para baixo ou de baixo para cima, tá? São posições que ela pode ocupar, tá? Então, se você observar aqui esses três desenhos, né, observe que aqui eu ia escrever aqui, tá? Mas como eu não estou de posse, eu não consigo escrever aqui, ó. Ainda vou tentar descobrir como é que eu vou fazer isso, mas aparentemente eu não consigo escrever o slide, até passou antes da hora, tá? Então deixa isso daí para quando eu mandar no PDF da apresentação, eu mando escrito bonitinho, tá? O que eu vou falar agora eu escrevo depois e encaminho para vocês. Então aqui nós temos o exemplo de um trem que está sobre o trilho. Se você observar a posição relativa do trilho, esse trilho do trem, ele representa uma reta horizontal, tá? Se a gente olhar aqui a pessoa que está segura aqui no mastro da bandeira, esse mastro ele está na posição vertical, ou seja, está na posição em pé. E a linha esticada da pipa, a gente diz que ela está na posição inclinada, tá? Inclinada ou na posição diagonal, tá? E aí aqui, se eu fosse construir um segmento AB horizontal com 20 milímetros, eu ia pegar uma régua, acho que eu tenho uma régua aqui, tá? Isso aqui é aquela régua que eu mostrei para vocês ainda agora, né? Essa aqui é a minha de usar no quadro, tá? Então, claro que essa daqui ela é graduada a régua dela aqui, na verdade, em centímetros, tá? E aqui é grau, beleza? Então, se eu fosse construir um segmento horizontal, eu ia fazer uma linha que do ponto A até o ponto B, ele teria 20 milímetros, tá? E CD vertical, então eu ia fazer vertical assim, tá? Vertical no caso de A até B, beleza? Só que lembra que aí ele fala que ele é um vertical congruente. O que é ser chamado de congruente?
Fica aí para vocês pesquisarem, tá? No final da aula a gente vai dizer o que é isso aí, tá? Mas já fica como algo para vocês verificarem para a próxima aula, né? Até porque é interessante que a gente deixe alguns desafios para que vocês possam tá respondendo, tá pensando. Porque se a gente fazer tudo, né, aí como diz o ditado, fica um pouquinho sem graça, né? Então a gente vai deixar aí alguns desafios para vocês, tá? Lembrando que esses desafios, se você não conseguir responder, não tem problema, tá? Mas seria interessante que vocês tentassem resolver, né, da melhor forma possível, tá? Mas fica aí a atividade para vocês, tá? Mas congruente é que está no mesmo plano, né? Dizendo. Então você vai fazer um deitado e o outro você vai fazer em pé. Essa outra aqui, ó, você vai marcar os pontos de acordo com a figura. Então, o ponto A pertence às retas horizontais inclinadas. Então, o ponto A ia estar bem aqui, ó. Você tem a horizontal encontrando com a inclinada. Então, o A ia ser nessa região aqui mais para minha direita. O ponto B pertence à vertical e inclinada. Então, o B seria aqui em cima. E o C, o terceiro ponto que sobra, que é o encontro entre a reta horizontal e a reta vertical, tá? Aí se eu pedisse para vocês desenharem aqui no quadro ao lado, né? Ó, aqui, ó. Ih, tá aparecendo, beleza. Então assim, ó, se eu for desenhar nesse quadro ao lado, essas três possibilidades aqui, a reta R é horizontal. Então você ia fazer aqui na horizontal, seja reto, mesma posição do horizonte. E aí do ladinho colocar a letra minúscula R, conforme a gente orientou na aula anterior, tá? CD inclinado, então você ia botar o ponto C, puxava uma reta aqui, ó, na posição inclinada, lembrando que pode ser de baixo para cima ou de cima para baixo, não tem problema, isso aí já é algo que você pode fazer problema, tá? Só que aí essa reta que você vai fazer, ela tem que ter 30 centímetros, 30 milímetros, tá? E por fim, vertical é F, como ele não deu tamanho, você pode só fazer um tracejado, onde de um lado você vai pôr o R e do outro você vai pôr o F, tá? Então aqui as posições relativas da reta, elas são 3. Elas podem ser coincidentes, elas podem ser paralelas, elas podem ser concorrentes. E dessas concorrentes aqui, elas em alguns livros elas chamam de retas secantes, tá? Mas essas retas concorrentes, elas são de elas podem ser, na verdade, dois tipos. Ela pode ser perpendicular ou ela pode ser, acho que é oblíqua, mas a gente vai ver mais adiante, tá? Ela divide-se em dois tipos. Então, o primeiro tipo aqui que a gente vai ver são as retas paralelas, né? Reta paralela são retas coplanares, ou seja, são retas que estão no mesmo plano, numa mesma região, né? Por exemplo, se eu estou considerando o plano da minha parede que está aqui no fundo, se eu desenhar duas retas na parede do fundo, elas são retas ditas coplanares, ou seja, são retas que estão no mesmo plano, né? Mas elas não se tocam em nenhum lugar, tá? E todos os seus pontos estão a uma distância constante, ou seja, a distância entre esses pontos da primeira reta em relação à segunda, que lembra, se falou em retas, é pelo menos duas ou mais. E aí o que acontece? Se eu for medir a distância dessa reta 1 para a reta 2, esse intervalo aqui entre elas é sempre o mesmo, tá? Então essas retas, acho que a gente chama de retas paralelas, elas são bifuncionais quando a gente quer fazer conjunções perfeitas. Aqui a gente traz um exemplo, tá? Observe as calçadas do bairro de Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro, ou as famosas calçadas musicais, né? Tomadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAN, e cuja decoração em pedra portuguesa reproduzem trechos de canções do músico Noel Rosa, figura ilustre do bairro e da cultura brasileira, tá? Isso aqui, claro, do bairro que está falando, do bairro carioca, tá? Tanto as linhas das partituras quanto os fios do Boulevard, que é a Avenida 28 de Setembro, tratam-se de retas paralelas. Então, se você observar aqui, ó,
nas linhas de uma partitura, você observa que, ó, a distância de uma linha para outra é sempre a mesma. Aqui na nossa calçada, a gente não vai dizer que está 100%, né, a mesma distância, mas é para ser a mesma distância. Mas é como a gente está falando de uma construção que não é composto de uma peça única, é possível que tenha uma leve ondulação para mais ou para menos, mas a via de regra te diz que elas estão retas, tá? E aí você observa que a linha de cima, comparada com a linha de baixo, elas estão à mesma distância. Então, se isso acontecer, essa reta aqui, vamos imaginar que chame ela de A e a de baixo é reta de B, então a gente diz que elas são paralelas entre si, tá? Aí aqui nós temos aqui a questão do símbolo para representar paralelo. Imagine que você tem a reta R e a reta S, tá? Aqui foram colocadas nessa posição, mas podia ser em qualquer outra posição, tá? A notação é R que é a notação da primeira reta, tá? Aqui você poderia colocar qualquer uma outra letra, que também é válido, tá? E a segunda reta você chama de uma reta diferente da primeira. Caso você quisesse usar a mesma letra para representar todas as retas, aí você numerava R1, R2, R3, R4. Isso é mais cômodo você usar letras diferentes, tá? Então a notação é R barra S, tá? Barra, no caso assim, em formato inclinado, né? E essa notação lê-se reta R, ou a reta R é paralela à reta S. Quando que uma reta é paralela à outra? Se você observar, elas não se tocam ou não se cruzam. Se tiver essa tecnologia, então a gente diz que são retas paralelas, beleza? Retas coincidentes, o nome já fala, né? São retas coplanares, ou seja, aqui essas retas a gente está admitindo que elas estão todas elas dentro do mesmo plano, tá? Então toda vez que você ouvir esse nome coplanares, quer dizer o quê? Que são retas que estão no mesmo plano, tá? E possuem todos os seus pontos em comum. É como se eu tivesse, para ficar uma coisa até mais clara para vocês, é como se eu tivesse uma reta sobre a outra, tá? Então vamos imaginar que eu tivesse uma reta T e uma reta N. O tamanho da reta T é exatamente o mesmo da reta N, tá? Nessa situação a gente não consegue distinguir qual é a T e qual é a N, a não ser que você pinte de cores diferentes. Mas a via de regra, dependendo da sua visão, se for a visão frontal, você vai ver só a que está na frente. Se for a visão superior, que é a de cima para baixo, você consegue ver uma colada na outra, tá? E se for, aí dependendo da posição que você está olhando, você pode você pode enxergar uma cor, você pode enxergar a outra, ou você pode enxergar as duas, tá? Então aqui, ó, observe esse nosso desenho aqui ilustrativo que nós temos, tá? Nós temos aqui uma pessoa que está indo da esquerda para a direita, e aqui a seta oposta indica que tem alguém vindo da direita para a esquerda. Então imagine que você está andando em uma linha reta e que este mesmo caminho será percorrido por outra pessoa, né? Se vocês estão andando no mesmo caminho, podemos afirmar que os pontos que pertencem ao seu caminho pertencerão também ao caminho do segundo indivíduo. Ou então, imagine que você foi da sua casa para a escola e da escola você voltou para casa pelo mesmo caminho. Então a gente diz que as retas que você usou para se deslocar, elas são chamadas de retas coincidentes, tá? Então é aquilo que eu falei agora há pouco, ó. A reta coincidente é como se tivesse uma reta sobre a outra, beleza? O símbolo que a gente usa para representar a coincidência de retas é os 3 risquinhos na vertical, tá? Alguns autores usam o sinal de igual, tá? Porque são 2 retas, e aí, né, por exemplo, reta 1 e reta 2, se ela está uma sobre a outra, então você usaria mais ou menos assim, tá? Mas aí a gente fica com as 2 notações. Aqui a gente tem R coincidente com a reta S, com 3 tracejados, mas eu podia ter usado 2 que teria a mesma funcionalidade, beleza? Até que eu espero que esteja todo mundo tranquilo, tá?
Aqui nós temos também o terceiro tipo, que é reta concorrente ou reta secante, tá? Aí lembre que elas também são coplanares, ou seja, são retas que estão no mesmo plano, tá? Só que aqui, diferente dos dois primeiros casos, não existe encontro de retas. Que a primeira não tem encontro, na segunda todos tocam todos. Então não tem muita coisa a se fazer. Já na reta concorrente, aí a gente tem apenas um ponto em comum. Esse ponto em comum é o que vai gerar a ideia de ângulo, que a gente vai discutir mais a seguir, tá? Então, utilizando o espaço abaixo, né, trace uma reta M, né, uma reta M, cadê? Em qualquer posição. Em seguida, trace uma reta B de modo que cruze a reta M, tá? Então, aqui eu tenho a reta M, que foi colocada nessa posição, a reta B foi colocada nessa posição. O local onde eles se tocam é o chamado ponto de interseção, ou que foi chamado de ponto P, e P é a interseção das retas M e B, beleza? Então, concorrente quer dizer que se cruza, e secante quer dizer que corta. Então, reta concorrente ou reta secante são retas que se encontram em um determinado ponto. Esse ponto é chamado ponto de interseção, ou ponto que as duas se cruzam, beleza? Para representar essa concorrência desse tipo de reta concorrente ou secante, a gente usa o símbolo X. Lembra que lá quando a gente está assistindo a luta de boxe, que a gente vê o lutador 1 versus o lutador 2, o versus de X é porque um é concorrente do outro, tá? Então esse R é concorrente à reta S, tá? Então lembre que aqui as retas concorrentes, quando eu tenho pelo menos uma reta concorrente, ela determina ou divide o plano em 4 regiões, que podem ter a mesma abertura, né? Ou elas podem ser diferentes. De acordo com essa abertura, a gente pode classificar em perpendiculares ou oblíquas. Se a reta for perpendicular, ela divide o plano em 4 regiões com a mesma abertura. Se ela for oblíqua, aí ela vai dividir o plano em 4 regiões, só que são 4 regiões diferentes. No caso, seriam 2 pares de regiões, né? Eu teria 2 lugares geométricos diferentes, tá? Porque aqui a gente vai ver uma outra coisinha. A gente percebe que essa abertura aqui, comparada com a abertura da esquerda, ela tem a mesma inclinação, ou seja, ela tem o mesmo tamanho. Então, se tem o mesmo tamanho, a gente diz então que elas são idênticas, né? Ou seja, tem a mesma funcionalidade, beleza? Seguindo aqui, aquilo que eu falei agora há pouco, ó. Se ela é perpendicular, quer dizer o quê? Que a reta, quando ela tem esse ponto de encontro, ponto de concorrência delas, a abertura, ela forma um ângulo de 90 graus. Independente se você role ou deixe na vertical, posição inclinada, a abertura, se for 90 graus, né, ele vai dividir em 4 regiões do mesmo tamanho, tá? Então, para representar a perpendicularidade, a gente usa o T de cabeça para baixo, tá? Então, a gente diz R é perpendicular à reta S, ou seja, eu tenho a R na horizontal e tenho S na vertical, beleza? Então, aqui você começa sempre pela que está na horizontal e depois para que está na vertical. Opa, passou muito rápido, tá? Então, essa abertura aqui ela é 90 graus. Se a gente pegar a nossa reguinha, na próxima aula, se a gente conseguir usar o aplicativo, aí a gente mostra para vocês porque que exatamente tem 90 graus, tá? Aqui eu só trouxe o desenho, mas não mostrei como é que se constrói isso aqui. E isso é objeto para nossa próxima aula, na aula de construção, tá? E aí a oblíqua, ela não vai formar 90 graus. Então, as aberturas, ou seja, os tamanhos, ou eles são maiores que 90, ou são menores que 90. Aí a gente tem que consignar uma seguinte fala. Se ele for maior que 90, a gente tem aquele ângulo que foi determinado como um ângulo obtuso. Se ele for menor que 90 graus, aí a gente tem o famoso ângulo agudo,
Então nós temos o ângulo agudo, o ângulo reto e o ângulo obtuso. Então as retas oblíquas elas formam esses dois tipos de ângulo, o obtuso e o agudo. Aí se alguém tiver alguma dúvida, deixe sua mensagem aí no chat do YouTube, que a gente vai fazer o upgrade disso depois, tá? Então as oblíquas são concorrentes, ou seja, tem um ponto de encontro e formam um ângulo maior ou menor que 90 graus, tá? Aí aqui nós vamos fazer algumas reflexões sobre os pontos discutidos até aqui na nossa aula, tá? Se eu perguntasse para vocês, qual figura geométrica obtemos ao ligar com segmentos de reta 3 pontos não alinhados 2 a 2, tá? Então eu quero que vocês pensem, tá? Olha o desenho que eu estou fazendo, pensem, tá? Que isso aqui vai ficar para a gente responder na nossa próxima aula, tá? Quero que vocês pensem qual é a figura geométrica que nós obtemos ao ligarmos com segmentos de reta. Lembrando que segmento de reta é aquela parte da reta onde o centro começa e o centro termina, tá? Normalmente é uma parte de uma reta, tá? O que significa dizer que um ponto é equidistante a 3 pontos dados? O que significa dizer isso? Aí lembra que equidistante, pesquisem no dicionário e anotem no seu caderno, tá bom? Na próxima aula, juntamente com a resposta da atividade, eu quero que você diga, professor, equidistante significa isso, tá? Então, o que significa dizer que um ponto equidistante a 3 pontos dados? Quando duas retas de um mesmo plano são paralelas. Quando é que eu posso afirmar isso? Quero que vocês pensem também aqui, tá? Quando duas retas de um mesmo plano são paralelas. Aí eu já disse anteriormente, né? Quando elas não se cruzam. Aí aqui eu teria a primeira reta, teria a segunda, não se cruzou, ela é paralela, tá? E quando são perpendiculares? Perpendiculares quer dizer que elas se cruzam em um único ponto e o ângulo formado a partir desse encontro dessas duas retas formam 90 graus, tá? Qual é o ponto médio de um segmento de reta? Aí você pensa o seguinte, ponto médio de um segmento de reta. Ponto médio quer dizer meio, né? Então se eu estou falando de ponto médio, o que vai ser? Vai ser um ponto que divide o segmento de reta em duas partes iguais, né? Então é como se eu pegasse uma régua, por exemplo aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. Vou fazer aqui, ó. Aqui está a minha ré. Aqui, Anderson. Beleza, aqui, ó. Acho que esse até vai ser, ó. Tá aqui minha régua, tá? Bem aqui nesse pontinho que onde está o meu dedo, ó, aqui onde eu estou triscando, esse aqui é o ponto médio. Por quê? Se eu observar desse ponto para este lado aqui, ó, e comparar com o lado oposto, eles têm, ó, o mesmo tamanho, tá? Isso é o ponto médio de um segmento de reta, tá? E aí chegamos aqui na hora da atividade, tá? Quero dizer para vocês que a atividade ela é composta de 5 questões. Questão 1, questão 2, questão 1, 2, 4, 5 e 6. Não tem questão 3, tá? Questão 3 a gente tirou. Acho que é a 3 ou é a 2, mas acho que é a questão 2 que não tem. Deixa eu só confirmar aqui. Nós teremos... Parará, vamos lá, Anderson. Acesso rápido. Ah, tá, gente, lembrando. A palavra-chave número 1, assim como foi nas aulas anteriores, a palavra-chave número 1 que você precisa pôr na frequência, ela vai ser... Deixa eu só confirmar aqui primeiro, tá? Palavra-chave número 1 é reta, tá? Reta, não esqueça, palavra-chave 1 é reta. Então a atividade de vocês, ela é composta da questão 1, questão 3, questão 4, questão 5 e questão 6. Se possível, tá? Se possível for, eu gostaria que vocês fizessem a impressão, tá? Dessas questões que eu vou estar encaminhando para o WhatsApp do grupo, tá? E que vocês respondessem nos retângulos que eu coloquei, tá? Se não for possível, não tem problema. Você pode estar
respondendo no caderno como vocês sempre fazem, tá? E depois mandar a resposta pra gente, tá? Então não esqueçam, a palavra-chave número 1 é reta, que a gente falou, tá? Eu vou até anotar aqui para que eu também não esqueça, porque eu sou um pouco esquecido também. A palavra-chave número 1 é reta, beleza? Tá? Ok. E aí eu quero agradecer a participação de todos que estiveram com a gente aqui. Não esqueçam de deixar a sua mensagem lá no YouTube, tá? Deixar também no grupo e pode mandar também no nosso PV. Aí quero lembrar também que possivelmente no nosso próximo encontro a gente vai fazer uma aula pelo Meet, mas ainda vou decidir, eu aviso vocês com antecedência. Toda vez que eu for fazer aula pelo Meet, eu aviso com antecedência. Se eu não avisar, é porque eu estou gravando e vou mandar para vocês, beleza? E a chave número 2 é END, tá? Palavra-chave número 2, END, beleza? E-N-D. Ok? Beleza, pessoal?